comigo para mais uma revisãozinha do Enem, ainda dentro da termologia. Agora estamos em termodinâmica, a parte da física que estuda como transformar calor, energia térmica, em trabalho, energia mecânica. E por que não usar trabalho, energia mecânica, para resfriar uma região e aquecer outra? As máquinas térmicas frias, os refrigeradores. Primeiro passo, lembrar que quando a gente tem um gás aprisionado, botar um êmbolo móvel aqui, que nem o da seringa. Se eu jogo uma certa quantidade de calor para o gás, as suas partículas aumentam suas energias cinéticas e aí batem com mais força no êmbolo. O êmbolo tende a se deslocar para a direita e o gás sofre uma expansão. Se eu sei o volume inicial V0 e sei o volume final V, para calcular o volume extra que surgiu, bastaria fazer volume final menos volume inicial, a variação do volume. Fundamental saber calcular o trabalho realizado pelo gás. Para calcular o trabalho realizado pelo gás, se for uma transformação isobárica, lembra o que é isobárica? Pressão constante, basta pegar a pressão do gás e multiplicar pela variação do volume. Se a transformação não for isobárica, nós precisaremos do gráfico volume versus pressão. Aí a gente vai lá e adivinha, calcula a área do gráfico. A área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Agora usa essa fórmula para lembrar que na expansão o volume aumenta, o ΔV é positivo, trabalho é positivo. Na contração de um gás o volume diminui, o ΔV fica negativo e o trabalho fica negativo. E se a transformação não houve variação de volume, então não há trabalho, né? Se o volume permanece constante, o ΔV é zero, então o trabalho acaba ficando zero. Quando o gás se expande, a gente diz que ele realizou trabalho sobre o meio. Quando o gás é comprimido, a gente diz que ele sofreu trabalho, certo? Do meio. E se o gás não variou de volume, a gente diz que ele não realizou trabalho. Segundo passo da termodinâmica é lembrar da energia interna de um gás, 3 meios de nRT, que é na verdade o somatório da energia cinética de todas as suas partículas. Se o número de mols de um gás não muda, se o N é constante, se um gás sofre uma variação de temperatura, ele vai sofrer uma variação dessa energia interna. Se eu pego 3 meios de nRT final e faço menos 3 meios de nRT inicial, eu então obtenho uma fórmula para calcular a variação da energia interna. Observem que essa fórmula só é honesta porque o número de mols não se alterou. Aí eu coloquei em evidência. ΔU, variação da energia interna. Temperatura aumenta, a energia interna aumenta, o ΔU é positivo. Temperatura diminui, o U diminui, o ΔU é negativo. Isotérmica, ΔT é zero, ΔU igual a zero. Importante ter essa noção dentro da termodinâmica. E aí já temos as ferramentas para compreender como é que é esse processo de converter energia térmica em trabalho. Quando eu jogo uma certa quantidade de calor para um gás, as partículas absorvem essa energia aumentando a sua energia cinética. E ao colidir com o êmbolo, fazendo ele se expandir, transferem parte dessa energia para o êmbolo. Portanto, eu poderia dizer que a quantidade de calor que o gás recebe, parte dessa energia varia a energia cinética das partículas e parte dessa energia é usada para fazer força e deslocar o êmbolo, ou seja, realizar trabalho. A lei de conservação da energia aplicada numa máquina térmica é chamada de primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, princípio de conservação da energia. Nós já vimos quando que o trabalho pode ser zero, basta o gás não variar de volume. Já vimos quando é que o ΔU pode ser zero, basta o gás não variar de temperatura. E existe uma situação onde o gás não recebe nem perde calor, que é quando o gás sofre uma transformação adiabática.
Transformação adiabática é aquela em que o gás não troca calor. Isotérmica, ΔU0. Isovolumétrica, isocórica, W0. Adiabática, Q igual a 0. À medida que o ser humano foi investigando melhor o funcionamento das máquinas térmicas, nós vimos que os motores obedecem uma regra muito simples no que diz respeito ao fluxo da energia. Um motor, para funcionar, ele tem que operar entre uma fonte chamada fonte quente e uma fonte chamada fonte fria. E aqui está o nosso motor. Qual é o funcionamento básico do motor? Ele recebe calor da fonte quente, faz um gás no seu interior se expandir realizando o trabalho, porém, como a gente nunca consegue converter todo o calor em trabalho, o excesso de calor que não foi aproveitado tem que ser arremessado para a fonte fria, para o motor não começar a acumular energia, o que faria ele sobreaquecer e fundir, derreter. Como é que eu posso relacionar essas grandezas mais uma vez pela conservação de energia? O trabalho realizado pelo motor é a diferença entre a energia que ele recebe da fonte quente e a energia que ele rejeita para a fonte fria. E como é que funcionam os refrigeradores? Os refrigeradores também funcionam entre uma fonte quente e uma fonte fria de energia. Só que o refrigerador, a geladeira, ela na verdade vai ter um compressor que vai espremer um gás no seu interior, realizar trabalho sobre o gás. E esse gás então, ele vai sofrer uma expansão no interior da geladeira, que nem desodorante, e vai ficar geladinho lá no interior da geladeira. E eu vou espremer esse gás lá fora da geladeira, fazendo ele voltar para a fase líquida. E nesse momento, como ele está fora da geladeira, ele acaba jogando calor para a fonte quente, que é o meio ambiente. Assim eu retiro o calor da fonte fria e jogo esse calor para a fonte quente, à custa de trabalho. Observem que do motor para o refrigerador, só as setinhas é que inverteram o sentido. Então essa ideia continua valendo, tanto para motor quanto para refrigerador. O trabalho é sempre a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Nos primórdios das máquinas térmicas, lá 1750, Revolução Industrial, né? James Watt, o inventor da primeira máquina a vapor vendável, ele no início não se preocupava muito em avaliar a energia aproveitada na forma de trabalho e a energia térmica investida. Só que depois que a lenha ficou escassa, gerando até problema de social, de as pessoas não terem mais lenha para cozinhar, gerando fome na Europa em 1750, aí os empresários que estavam com dificuldade de conseguir lenha obrigaram os projetistas a aprimorarem suas máquinas. Começou então uma onda de se preocupar com o rendimento da máquina térmica, certo? O que seria o rendimento da máquina térmica? Vou usar a letra grega Ni para calcular o rendimento. É a ideia de lucro sobre investimento, mesma ideia de rendimento financeiro. O lucro que eu espero de um motor é que ele realize trabalho. O investimento que eu fiz para ele trabalhar é a quantidade de calor da fonte quente. Se eu substituir o W por Q menos QF, ficaria então, fazendo a continha, 1 que divide QF sobre Q. Duas maneiras clássicas então de calcular o rendimento de um motor. Calcular o rendimento de um refrigerador não vai fazer muito sentido, o resultado pode nos iludir. Para verificar a eficiência de um refrigerador, a gente calcula o chamado coeficiente de performance. O que é o coeficiente de performance que a gente vai usar E de eficiência? É também a ideia lucro sobre investimento. Só que o lucro que eu espero do meu refrigerador é que ele retire calor da fonte fria. E o investimento que eu fiz para ele funcionar é o trabalho aplicado através do compressor. Certo? Agora olha que perigo. Uma coisa que foi se percebendo ao tentar evoluir as máquinas térmicas é que o trabalho, por mais que a gente insistisse em tentar aproveitar todo o calor na forma de trabalho, esses valores eram muito distintos. E por mais que a gente melhorasse tecnicamente a máquina, o trabalho era sempre bem inferior ao calor investido. Logo se percebeu que o trabalho realizado por um gás, por uma máquina térmica de maneira geral, jamais vai ser igual ao calor recebido.
E faz todo sentido, porque quando o gás recebe calor, as suas partículas se agitam de maneira aleatória. Não tem como eu aproveitar, canalizar toda aquela energia aleatória de forma organizada. Então eu sempre vou perder um pouco da energia térmica jogada para o gás. E isso é manifestado na segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que o rendimento de uma máquina térmica sempre vai ser inferior a 1, inferior a 100%. Agora, o coeficiente de performance de um refrigerador, ele pode ser maior do que 1, e isso não viola lei nenhuma. Eu posso, com uma certa quantidade de energia, deslocar uma quantidade maior de energia. O que eu não posso é, com uma certa quantidade de energia, gerar mais energia, né? Certo? Isso é o que não faz sentido. Então tomem cuidado com isso. Com o avanço da termologia, nós acabamos percebendo a existência de uma grandeza física meio bizarra chamada entropia. Entropia é uma grandeza física que mede o grau de desordem energética de um sistema. Mede o grau de desordem energética de um sistema. Mede o grau de desordem energética. Energia se conserva, nem se cria, nem desaparece, só se transforma. Agora, a energia se degrada, ela vai se desorganizando. É por isso que os animais envelhecem e nunca rejuvenescem, é por isso que os copos quebram e nunca desquebram. A natureza flui num certo sentido. E a termodinâmica revela que sentido é esse. É o sentido do aumento de entropia. Todos os fenômenos naturais não idealizados ocorrem com o aumento de entropia, o aumento da desordem energética do sistema. É uma maneira muito mais nobre e poderosa de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Voltando um pouquinho, um cara chamado Sadi Carnot, filosofando sobre o funcionamento das máquinas térmicas, antes do conhecimento da primeira e da segunda lei da termodinâmica, ele criou uma máquina térmica fantástica, idealizada, que seria a máquina que melhor aproveita a energia térmica, transformando o máximo dessa energia térmica em trabalho. O ciclo que essa máquina obedece, chamado hoje de ciclo de Carnot, em homenagem ao seu idealizador, é o seguinte: vou fazer um diagrama pressão versus volume, vou traçar duas pontilhadas representando transformações isotérmicas, lembra? São isotermas. Essa isoterma mais afastada representa uma temperatura maior, temperatura da fonte quente. Essa isoterma mais próxima do gráfico representa uma temperatura menor, temperatura da fonte fria. O tal do Carnot disse que para que uma máquina pudesse aproveitar ao máximo o calor em trabalho, ela deveria obedecer o seguinte ciclo: uma expansão isotérmica seguida de uma expansão adiabática, depois uma contração isotérmica e uma contração adiabática. Esse ciclo idealizado faria com que essa máquina aproveitasse ao máximo o calor recebido. O que é revoltante é esse cara saber como é que se calculava o rendimento desta máquina hipotética, que hoje a gente chama de máquina de Carnot. Bastava saber a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, claro, sempre em Kelvin na escala absoluta. Observem como o rendimento da máquina de Carnot é parecido com o rendimento calculado através do calor da fonte fria e o calor da fonte quente. A única mudança é que eu troquei calor da fonte fria e calor da fonte quente por temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Ciclo de Carnot é o ciclo que deve ser seguido para aproveitar ao máximo a energia térmica. Expansão isotérmica, expansão adiabática, contração isotérmica, contração adiabática. Último comentáriozinho para a revisão não ficar mais gigantesca. Se eu quiser calcular a área de uma transformação cíclica, basta calcular a área de dentro do ciclo. Beleza? Se o ciclo ocorrer no sentido anti-horário, é o ciclo de um refrigerador e o trabalho seria negativo. Se o ciclo ocorre no sentido horário, é o ciclo de um motor
e o trabalho é positivo. Último comentáriozinho. Na transformação cíclica, eu saio de um ponto, início, e depois volto ao mesmo ponto, fim. Se o início é igual ao fim, a temperatura inicial é igual à temperatura final. A energia interna inicial é igual à energia interna final. Então, no ciclo como um todo, o ΔU é zero. Eu não posso afirmar que o U permaneceu constante ao longo do ciclo, mas posso afirmar que do início para o fim, o ΔU é igual a zero em toda a transformação cíclica. Beleza? E aí, então, eu acho que a gente fez um compilado bem legal de termodinâmica de revisãozinha para o Enem. Certo? É isso aí. Agora é fazer um exercíciozinho ou outro e manter a tranquilidade. Valeu, galera! Daqui a pouco tem mais revisãozinha. A galera pede, a gente faz. Vamos!